Então, bom dia, família! Bom dia! Claro, é um privilégio poder estar aqui hoje, pregar a palavra de Deus, amém? Continuar nossa série no livro de Josué, vai ser incrível. Espero que sejam animados para aprender um pouco mais de Josué, amém? Amém. Amém! Espero que vocês sejam animados para aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Amém! Eita! É, só José mesmo. Mas amém. Mas enquanto eu estava lendo Josué, eu percebi que ele está chegando no final desse livro. Estamos já quase acabando o livro de Josué. Eu acredito que faltam mais uns 5 capítulos na nossa frente, né? E vamos terminar a nossa série. Mas espero que essa série tenha animado cada um de nós também, para aprender um pouco mais de Deus. Mas claro, foi muito bom ver no capítulo 16, 17, né, aprender que aqui não é a casa da mãe Joana, né? A gente não faz o que a gente quer, quando a gente quer ou como a gente quer, mas nós seguimos a regra do dono dessa casa, que é Deus. Nós seguimos como Ele quer que a gente faça as coisas, quando Ele quer que a gente faça as coisas. Seguimos a regra dele. Hoje a gente vai ler, claro, o capítulo 18. Se Deus quiser, 19 e 20, mas tudo depende do tempo também. Amém? Mas vai ser incrível poder ver aqui no capítulo 18, aprender um pouco mais de Deus. Mas agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Será que vocês já se sentiram indiferentes? Sabe aquela indiferença, tipo, não me importo? Não me importo com o que acontece? Não importa como acontece ou quando acontece. Eu estou indiferente. E eu acredito que, realmente, né, muitas vezes a gente fica nesse sentido de eu só vou seguir o flow da vida. Não me importo muito com as coisas, não me importo muito com o que está acontecendo. Muita gente não leva as coisas com a seriedade que ela deveria ser levada. Com a importância, o grau de importância que deveria ser levada. Sabe? Isso geralmente acontece com coisas de menor importância, na verdade. A gente geralmente não se importa muito com coisas de menor importância. Então, por exemplo, eu e Yuri, Luiz, não ligo muito, nem um pouco, para coisas, por exemplo, como quem ganhou o último campeonato de natação. Eu não sei nem qual foi o campeonato, se teve, quando teve. Não me importa. Porque para mim é de pequena importância. Saber disso ou não vai mudar muita coisa. Agora, claro, né? Meus olhos isso não é importante. Minha esperança não vem dessas coisas, não é o que muda a minha vida. Agora, o problema hoje em dia é que as pessoas são indiferentes sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Quer dizer, até mesmo aqui na igreja a gente pode ficar indiferente sobre a palavra de Deus. Hoje a gente vai estar aqui, a gente está junto no domingo, pregando a palavra de Deus, ouvindo as canções, falar sobre Deus e o caráter dele, ouvindo tantas coisas diferentes para nos ajudar a estar mais perto de Deus. Mas ainda assim podemos ouvir tudo isso com uma certa indiferença. Na verdade, pode ouvir isso como mais um domingo, não é? Mais um culto, mais uma pregação, mais uma canção, mais um dia nessa mesma igreja. E podemos tornar algo indiferente. Quando acordamos, quando ser indiferente ao acordar. Eu acordei, é mais um dia, eu tenho que me trocar, nossa, não quero levantar da cama, tenho que me trocar, fazer o meu tempo com Deus, tenho que ir para a faculdade, para o trabalho, falar com as crianças, fazer o café da manhã, o almoço, todas essas coisas. É só mais uma coisa indiferente. Eu acordei mais um dia. É o que eu tenho feito já há tantos anos, então eu sou indiferente. Eu acredito que muitas coisas que a gente é indiferente, se fossem tiradas de nós, faria uma grande diferença. Imagina, eu sou indiferente, eu não acordo todo dia pensando, nossa, que bom que eu estou respirando. Né? Mas imagina se fosse tirado de mim, no meio da madrugada. Por isso as mágicas entendem. Né? Já tive crise de asma no meio da madrugada, é terrível. Que você acorda, puxando o ar e o ar não vem, e você começa a bater assim do lado. Eu lembro quando eu era jovem, adolescente, morava com meus pais, assim, e arrastando assim no corredor, para ir no quarto do meu irmão mais velho, que ele também tinha asma, para pegar a bombinha dele. Ele nem sabia o que estava acontecendo, assim, com o olho meio fechado com a bombinha dele assim, chacoalhando, assim, dando um tapa nas minhas costas, aí ela voltava, aí ele me pegou, me colocou na cama, 16 anos de idade, me colocou na cama e voltou a dormir. Como se nada tivesse acontecido. E eu lá assim, desesperado, suando frio, tipo, quase morri. Muitas vezes a gente é indiferente, várias coisas são extremamente importantes. Mas agora e a palavra de Deus? Quantos tempos com Deus você não teve que foi diferente para você? Você leu o capítulo, anotou alguma coisinha lá que você entendeu, e continuou o seu dia e aquilo não mudou nada na sua vida. Fala sobre isso. Quantos cultos, pregações já não
ouviu, tomou anotações, ouviu lá os insights, aqueles bullet points, aquelas frases de impacto, ouviu, nossa, legal. Depois saiu daqui, continuou com a sua vida. Quando a gente não tratou Deus com diferença, nós vimos pessoas, irmãos e irmãs que precisam da nossa ajuda, e foi indiferente ao caso. Muitas vezes porque tem algo mais importante. Muitas vezes esse mais importante pode ser o meu próprio descanso. Eu lembro quantas vezes irmãos me ligaram pedindo ajuda para orar junto, ou pedir ajuda para alguma coisa, e eu cansado, eu falo, fala com esse irmão. Mas se alguém está pedindo ajuda, eu preciso orar com alguém, preciso estar junto. E eu, no meu pecado, fala com esse outro irmão. Agora eu não consigo. Tenho que fazer outra coisa. Muita gente é indiferente para as coisas de Deus. Então, muitas vezes a gente vê a graça de Deus, a bondade, a misericórdia dele e trata ele como se ele fosse só mais um. Ele não vai me corrigir agora. Nada vai acontecer, porque é só mais um pecado. É só mais uma coisa, não é tão grande assim. E a gente acaba tratando Deus com indiferença. Fala sobre Sabe, isso. eles são tão diferentes hoje. Ao ponto de não querer saber sobre a doutrina principal da igreja. Eles não querem saber se isso realmente está de acordo com a palavra de Deus ou não. As pessoas só vivem. Elas vão para aquela igreja porque seus amigos vão, seus pais vão, sua família vai. Então eu vou para aquela igreja. Mas ok, aquela igreja está ensinando a verdade? Será que está ensinando realmente como chegar nos céus? Ou será que tem um monte de falsa doutrina no meio disso? As pessoas são tão indiferentes à palavra de Deus que isso não importa. O que importa mais é que se eu tentar sair daquela igreja, minha família vai falar comigo, vai ficar nervosa. Se eu corrigir meus pais, que eles estão numa igreja de falsa doutrina, não, eu vou perder minha família, vou perder minha comunicação com eles, vão ficar nervosos comigo. Então o que é mais importante realmente? A palavra de Deus, a verdade, ou o que as pessoas acham ou pensam? Realmente o grau de importância que a palavra de Deus, que o nosso relacionamento com Deus deveria ter na nossa vida, deveria ser extremo. Foi muito encorajador. Antes de vir aqui no meio do Fellowship Break, o Fernando veio para mim e falou, eu compartilhei a fé com meu pai hoje de manhã, e ele aceitou estudar a Bíblia. Isso é encorajador. Isso é a vida de alguém que está vivendo como discípulo. Toda semana ele vem com alguém novo para estudar a Bíblia. Eu não sei liderar os estudos todos, mas quer saber? Eu sei falar e eu vou falar. Isso é encorajador, mas imagina se ele ficasse, nossa, o que meu pai vai pensar de mim? Nossa, como que ele vai responder? Nossa, ele vai achar isso, aquilo, outro. E aí deixasse só o pai dele viver na mentira. Ok, melhor ainda, e se fizesse isso comigo e com você? Quando estudaram a Bíblia com a gente? Quando eu confessei meus pecados, foi da minha impureza, da pornografia, da imoralidade, das mentiras, das bebidas, das drogas. Fala assim, muito trabalho. O Yuri dá muito trabalho. Melhor, não vou perseverar pela vida dele. Tudo bem. Deixa ele na mentira dele. Deixa o Yuri no engano. Deixa ele continuar vivendo dessa forma. E se fosse diferente, gente? Sabe, realmente, a única coisa que a gente consegue alcançar com a indiferença é o ódio. Sabe, é muito interessante. A palavra, ao contrário do amor, não é necessariamente ódio, é indiferença. É algo que não importa. Imagina, em vez de amar alguém, seu irmão, sua irmã, você não odeia ele. Não é que você não gosta do seu irmão ou da sua irmã. Não é que você não liga, ele só não importa. Você só é indiferente. Com a pessoa na rua que você poderia compartilhar a fé, não é que você odeia aquela pessoa. Não é que você não gosta do jeito que ela está vestida, ou do tipo de música que ela ouve. Você só é indiferente. E sobre o seu próprio pecado? Muitas vezes você também não odeia o seu pecado. E é indiferente. Sabe, da mesma forma, eu acredito que o povo de Israel também estava indiferente com a palavra de Deus. O título da pregação de hoje é A Terra que o Senhor nos deu. A terra que o Senhor nos deu. A verdade é que essa aqui, Moçambique Maputo, é a terra que Deus nos deu, amém? Estamos aqui por uma razão. Deus permitiu que a gente estivesse aqui por uma razão, por um motivo e um propósito. Agora, eu acredito que a gente pode ficar indiferente com essa terra que Deus nos deu. Viver só mais um dia, cada dia, e esquecer do propósito que temos. Em Mateus 28, 18 ao 20, esse é o nosso propósito, fazer discípulos, de todas as nações, ajudar as pessoas a chegar ao conhecimento da verdade. Agora olha isso, vamos lá para Josué 18.
Josué capítulo 18. Vamos ler o versículo 1 ao versículo 4. Vamos lá, irmão, prega. Josué capítulo 18, versículo 1 ao 4. Aqui basicamente o que acontece, nós temos a divisão do restante da terra, amém? Eles conquistaram a terra, a gente vê isso do 1 ao 12, os maiores líderes, os maiores reis daquela terra foram todos destruídos, amém? E agora eles estão fazendo a divisão, né? Eles continuam fazendo a divisão das terras. Ok, você vai ficar com isso, você vai ficar com aquilo, você vai ficar com aquilo outro, cada um vai ter sua própria parte. E aqui é o que a gente vai ler agora, no versículo 1 ao 4, como tudo isso começa. Josué 18, versículo 1 ao 4 diz assim: Toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló, e ali armou a tenda do encontro. A terra foi dominada por eles, mas 7 tribos ainda não tinham recebido a sua herança. Versículo 3: Então Josué disse aos israelitas: Até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhe deu? Escolham 3 homens de cada tribo, e os enviarei. Eles vão examinar a terra e mapeá-la, conforme a herança de cada tribo. Depois voltarão a mim. Então, olha a escritura aqui, é muito legal, porque o povo já tinha derrotado os reis que reinavam sobre a terra. Eles estavam livres, eles já tinham feito tudo o que era necessário para dar a terra. Mas só que o problema que acontece no versículo 3 que ele fala: Até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, seus antepassados, lhe deu? Agora, por que eles negligenciavam? O que significava isso? É que eles só precisavam ir e tomar posse. Eu ia falar que eles precisavam mapear, poder dividir as terras, mas o que eles estavam? Eles estavam indiferentes. Eles deixaram de lado. E ainda Josué vê isso, ele fala: Até quando vocês vão negligenciar? É a herança de vocês. Pensa, se uma puta é nossa herança, se essa é a terra que Deus nos deu, até quando vamos negligenciar essa terra? Até quando vamos negligenciar o povo dessa terra? Quantas pessoas ainda precisam ser salvas? Se a gente permanece indiferente com essa terra, a gente não vai receber a herança dessa terra. E é o que ele fala, essas 7 tribos, não é porque Deus não deu para eles, ou não queria dar, porque demorou um pouquinho, estava ainda chegando, ainda passando pelo e-mail, demorou para chegar. Não era nada disso. Eles só precisavam ir tomar posse. E aí Josué dá a direção para eles. O fato de eles não terem mapeado a terra ainda mostra uma falta de interesse na terra em si. Mas pensa comigo, essa era a terra prometida. Era a terra prometida, era aquela terra que emana leite e mel. A terra que eles sonhavam. Não apenas eles, mas gerações deles estavam sonhando sobre essa terra. Imagina isso. Você conseguiu conquistar algo que o seu tataravô estava sonhando. Seu bisavô estava sonhando. Seu avô estava sonhando. Seu pai sonhava com isso. Quer dizer, os seus irmãos, os seus primos, os seus vizinhos morreram tentando conquistar aquela terra. E finalmente você tem ela. E aí o que acontece? Eu me torno indiferente. Pessoas morreram para aquela terra prometida. Pessoas deram tudo de si para poder tomar posse daquela terra. E agora que você tem ela ao seu dispor, o que eles fizeram? Negligenciaram. É muito interessante. Isso mostra muito o nosso coração hoje também. Né? Quer dizer, a gente pode orar por algo, pedir para Deus durante tanto e tanto tempo. Por favor, Deus, eu te peço, quero um trabalho, eu quero entrar na faculdade, eu quero melhorar minha vida financeira, eu quero um relacionamento. E você pede isso durante tanto tempo, sacrifica tantas coisas para conseguir isso. E Deus chega no momento e Deus fala: ok, eu vou te dar isso que você tanto pediu. Mas quando você recebe isso, você começa a negligenciar Deus. Ou trata o presente que Deus te deu com descaso. Eu realmente acredito que isso pode acontecer. E realmente eu comecei a pensar, como eles ousam perder o interesse nessa terra? Eles já tinham dominado a terra, pessoas morreram para que eles tivessem isso. Então certamente eles teriam um grande interesse para essa terra. Até mesmo quando eu li a escritura eu pensei, certamente eu seria diferente. Certamente eu não teria um coração ímpio com tanta falta de interesse assim. Porque no final pessoas morreram para essa terra. Então eu seria grato. E eu olhei e eu realmente pensei, literalmente eu pensei, não, eu não faria isso. Eu
Eu estaria lá dentro, morando, mesmo que fosse sozinho. Se eles não querem, eu quero, mais pra mim. E aí, mas quando eu comecei a pensar, a mesma coisa acontece hoje comigo também. A realidade é que pessoas morreram para que a gente tivesse isso aqui. Para que eu e você tivesse isso nas nossas mãos. Pessoas morreram e sacrificaram a vida delas. Nossos irmãos e irmãs. Ficaram os apóstolos mártires. Discípulos morrendo de torta e direita. Livros como do Deco, do Dash, que falam sobre as mortes das pessoas que acreditavam nesse tal chamado Cristo, morriam com um sorriso no rosto. Porque acreditavam numa esperança maior. É essa a nossa herança hoje. Eles morreram para que a gente pudesse estar aqui reunido agora. A Bíblia mesmo fala que o que nós temos agora no Novo Testamento, nessa nova aliança com Deus, é o que reis e profetas sonhavam em ter no Antigo Testamento. Até mesmo Jesus, olha para João Batista, ele fala, aqui na terra não tem ninguém maior que João Batista, ou seja, o cara é o melhor que já existiu. Tipo, aquela expressão, o melhor seria dar ao João Batista. Ele era o melhor que podia oferecer. Que a terra tinha para oferecer era João Batista. Mas ele fala, o menor no reino de Deus é maior que João Batista. Ou seja, agora a gente aqui dentro do reino tem coisas muito maiores de qualquer ele sonhava. Então nós temos a posse de algo que pessoas sonharam. Pessoas morreram para poder ter. Pessoas dormiam sonhando sobre isso com um sorriso no rosto. Imagina morrer com um sorriso no rosto. Não morrer, né? Não estou falando de estar lá deitado na cama, doente e você morreu. Estou falando de ser literalmente torturado. Ser soldado, leões para te comer. Morrer de cabeça para baixo, crucificado, como os apóstolos. Ou então em chamas, como muitos deles. As tochas de Roma eram os cristãos que estavam lá. Eles eram conhecidos como as tochas de Roma. Imagina isso. Era assim que eles venceram. E como eles morriam? Com um sorriso no rosto. Porque eles tinham em mente uma coisa, a herança que vamos receber. Agora, alguém me corta no trânsito, alguém fala mal comigo no trabalho, minha família não lembra do meu aniversário, e é o suficiente para tirar aquele sorriso da herança do meu rosto. Vou falar sobre isso, irmão. Imagina isso, pessoas estavam sendo torturadas, estavam felizes porque nós estamos sofrendo pelo nome de Cristo. E alguém te responde um pouco atravessado, e já fica tipo, sofrendo. Tirei uma nota ruim na faculdade, já era. Minha família não gosta de mim, eu fui batizado. Mas imagina isso, eu imagino, se eu falasse dos meus problemas hoje, para alguém tipo Paulo. Meu último tempo discipulado, eu estava reclamando com o discipulador do Cueco. Os sites das igrejas, tem que atualizar, isso, aquilo, outro, é muita coisa que tem que fazer, e tem que mudar a foto, e não está funcionando mais o banco de dados, aquele site não foi nem desenvolvido. Imagina eu chegar para Paulo e reclamar disso, ele está chamando de site. O que é site? Para quem serve site? É o quê? Então, os nossos problemas hoje que a gente vê como problema, realmente, será que é realmente um problema? Ou será que é as nossas vontades? Como o Tiago mesmo fala, os pecados não nascem do nada, são nossas vontades, nosso próprio coração. A gente dá a luz, dá realmente a luz a esse pecado. Eu acredito que realmente muitas vezes a gente pode olhar para tudo isso. A terra que o Senhor nos deu, e ver até mesmo ela como um problema, ao invés da nossa herança. Começar a negligenciar o reino de Deus. Podemos perder o zelo pela casa de Deus, apesar de tanto sacrifício. Podemos nos tornar indiferentes com a terra que o Senhor nos deu. Vamos lá para Josué 18 ainda, mais no versículo 28. Vamos lá, irmão. Josué capítulo 18, versículo 28. Diz assim: Zelá, Elef, Jebus, o que é Jerusalém, Gibeá, a Kiriat, eram 14 cidades com seus povoados. Essa foi a herança dos clãs de Benjamim. Ponto número 1. Essa é a sua herança. Essa é a sua herança. Aqui nesse capítulo, esse capítulo todo, é um capítulo que relata o quanto Deus foi grandioso. Quanto Deus quis abençoar o povo dele. Cada vitória, cada batalha, cada sangue derramado foi por cada uma dessas cidades. Num dezenas de capítulos, onde a maior parte do capítulo
falava sobre a extensão do território que Deus tinha dado ao povo de Deus. Eu acredito que isso está gravado na Bíblia, para nos mostrar a vontade de Deus. Eu acredito que cada uma das cidades, cada uma das heranças que foi dada para cada uma das tribos, está lá por acaso. Eu acredito que tem uma razão para que a gente possa ver a extensão do quanto Deus quer nos dar. A extensão da nossa terra, da nossa herança. Mas a gente só vai poder tomar posse disso se a gente não negligenciar isso indiferente. O que é mais incrível é ver que Deus, apesar de querer nos amar e nos dar o melhor dessa terra, Ele ainda não vai forçar ninguém a fazer isso. Tá? Se você está aqui hoje, se você está aqui anotando a pregação, ouvindo um pouco mais sobre Deus, você não é forçado até aqui. Tá? Discípulos ou visitantes não são forçados a estar aqui. Você não é forçado a amanhã ir para o seu trabalho e agir como discípulo. Você não é forçado a ter o seu tempo com Deus de manhã. Você não é forçado a compartilhar a fé. Você não é forçado a compartilhar com 5 pessoas, como na campanha. Orar 4h30, 5 ou 6 da manhã, juntos. Você não é forçado a fazer nada disso. Essa tem que ser a sua escolha. Você sente forçado a fazer cada uma dessas coisas, eu sinto muito. Essa não é a intenção. Entretanto, se eu entendo o que foi me dado, não deveria isso ser o meu mínimo? Se eu entendo o preço que foi pago pela minha vida, o quanto que eu já não recebi de Deus, será que esse não deveria ser o mínimo a ser feito? Para agradecer a Deus? Sabe, muita gente se sente controlada, porque a gente quer ter a liberdade de ser ingrato. Eu me senti muitas vezes controlado porque eu queria ter a liberdade de negar a Deus. Poder negar a vontade dele. Eu quero a liberdade de poder falar não. Eu tenho a liberdade. Agora, por que eu não falo? Eu entendo qual é a consequência. Eu tenho a liberdade de ser ingrato, liberdade de ser infiel. Mas qual que é a minha escolha? Qual que é a sua escolha hoje? Sabe que Deus não vai forçar ninguém a ter um relacionamento com Ele. Ele nunca fez, não vai fazer agora. Ele não vai implorar para mim e para você para se tornar discípulo. A gente não vê isso na Bíblia inteira. Pode procurar, de calma, a gente não acha nenhum lugar onde Deus implora para alguém para ser salvo. Por favor, seja salvo, por favor. Eu te imploro, por favor, me aceite como seu Senhor e Salvador. A gente não vê isso em lugar nenhum. Muito pelo contrário, o que ele faz? Ele oferece. A Bíblia fala que ele fala para a igreja, fala, se vocês quiserem voltar a ter um relacionamento comigo, eu estou aqui na porta. Eu não vou forçar a minha entrada. Eu não arrombo a porta, eu não chute na porta para abrir ela à força. A Bíblia fala que ele bate. Mas por que isso? Porque ele quer que seja a sua decisão. Seja a minha decisão. Diariamente ter esse relacionamento com ele. Não para continuar em Josué, mas capítulo 19 agora. Vamos no versículo 47. Capítulo 47. Viu no capítulo 18 já? É que Deus deu muitas coisas, Deus permitiu que eles tivessem realmente tomado posse da terra, amém? Mas agora, no capítulo 19, versículo 47, vai ver algo sobre a tribo de Dan, amém? Que é muito interessante. Então, olha isso, versículo 47. Estão comigo ainda, família? Sim, irmão, prega. Amém. Espero que não seja tão tedioso para vocês. Vamos lá, irmão. Mas ainda é a palavra de Deus. Amém. Olha aqui, versículo 47. Olha o que a Bíblia fala. Mas a tribo de Dan teve dificuldade para tomar posse do seu território. Por isso, atacaram Lesem. Conquistaram-na, passaram-na a fio da espada e a ocuparam. Estabeleceram-se em Lesem e lhe deram o nome de Dan, por causa do seu antepassado. Olha isso. O que está acontecendo aqui? Eles foram tomar a terra que tinha sido dada a eles, mas ainda assim o que eles tiveram? Resistência. Não. A terra que foi dada a eles, ainda assim, para tomar a terra que foi dada a eles, aqui eles tiveram que lutar. Lutar, se esforçar para poder tomar a posse daquela terra. Eu tentei entender isso porque eles tinham vitória sobre a terra. A Bíblia fala no capítulo 18 que eles tinham dominado a terra. Bem? Então, da onde vinha? Por que eles estão achando resistência dentro da terra? A mesma coisa eu podia pensar. Quando eu cheguei aqui, eu falei, nossa Deus, mas se essa é a terra que você me deu por herança, se você quer, o seu plano é salvar as pessoas aqui em Moçambique e Maputo.
Por que você me dá resistência então? Por que eu tenho que ficar lutando, preocupado com visto, com passagens, com isso, com aquelas coisas? Por que eu tenho que preocupar com tantas coisas? Por que eu tenho que encontrar resistência? Eu dei uma pesquisada. Historiadores falando que, apesar de terem derrotado os principais reis da Terra Prometida, que a gente vê Josué capítulo 1 ao capítulo 12, eles ainda assim teriam umas menores guerrilhas que existiriam a eles. Essas pessoas que ainda estariam lá como clãs, pequenos clãs, que fugiram, ou então que vieram de fora e queriam tomar posse, ou tomar a oportunidade daquela terra, tinha sido acabada, ser passada em guerra. Isso acontecia bastante. Então, quando um reinado ia atacar um outro reinado, infelizmente, como você perde muitos soldados nessa guerra, você não consegue proteger o reinado inteiro. Então, pequenas guerrilhas são uma oportunidade, começam a atacar e a entrar, se infiltrar dentro desse reino. É o que estava acontecendo. E eu pensei, quão real isso é. Mesmo depois de tornar os discípulos, mesmo depois de termos vencido a batalha contra cada um dos pecados, contra a mentira, vencido a batalha contra os pecados que nos escravizavam antes, ainda assim vamos lutar contra pequenas guerrilhas. Mesmo depois de Deus ter nos dado a nossa herança, que hoje já não são terras e posses, mas a nossa salvação, ainda assim vamos enfrentar desafios, vamos ter dificuldades. Então a pergunta é, qual a dificuldade que você tem enfrentado hoje? Qual a guerrilha que você tem enfrentado? E visto tem sido difícil. Sabe o que me anima? É ver que isso são guerrilhas. Então, comparado com os tantos desafios que eu tive que passar para poder me tornar um discípulo, agora, isso que eu preciso no desafio, agora no dia a dia como discípulo, são guerrilhas. Eu tive que mudar realmente os 180 para poder ser batizado. Deixar para trás a pornografia, a mentira, a imoralidade, bebidas, drogas, cigarro, e deixar tudo isso para trás. Mas agora a minha luta já são contra guerrilhas. Não são mais contra esses reinados mais. Fala sobre isso. Tudo isso para poder manter a posse dessa herança. Agora o que acontece quando você para de lutar contra essas guerrilhas? Deus começa a te expulsar dessa terra. A cada tempo com Deus que você perde, a cada tempo com Deus raso que você tem, a cada dia que você não compartilha a sua fé, a cada tempo explana que você não confessa os pecados, é você deixando essa guerrilha entrar cada vez mais fundo dentro do seu reino e te expulsar da sua terra que Deus te deu como herança. Sabe, realmente ninguém, algo que a gente aprende no decorrer dos anos é que ninguém cai da fé do nada. Não é algo que acontece do dia para a noite. Não é algo que, hoje eu acordei meio triste, meu chefe falou mal comigo, então eu vou cair da fé. Não é assim. Mas são uma série de acontecimentos no coração da pessoa que vai levar ela a tomar essa decisão. Agora, isso é reversível? Claro que é, como qualquer outra coisa. Mas são pequenas decisões hoje. Muita gente pode parar e pensar, mas é só um tempo com Deus. É só um dia se compartilhar, minha fé. É só um pecado que eu não confessei. Mas cada uma dessas pequenas coisas que eu como rachaduras na muralha. E por aquelas mesmas rachaduras, vou entrar o que a Bíblia chama de canções e canções, cântico do cântico, little foxes, as pequenas raposas. E vão e destroem o reino por dentro. Eu realmente acredito que quanto mais a gente permite essas pequenas coisas entrarem, mais fraco a gente vai ficar. Por isso, um dos maiores desafios, uma das coisas que eu vou pregar sempre é o quê? O básico. Tempo com Deus, evangelismo, confissão. Esse é o grande básico. Mas é isso que mantém qualquer um fiel. É ter um ótimo tempo com Deus. Um ótimo relacionamento nas devocionais diários. Eu lutei muito na minha vida como discípulo nos primeiros anos como discípulo. No primeiro e segundo ano. Porque eu não tinha tempo com Deus todos os dias. Eu perdia sempre. Uma vez na semana, pelo menos. E eu sempre estava lutando. Eu não entendia o porquê. Nossa, Deus, por que eu estou lutando? Porque meu relacionamento com Ele não era próximo. Até que eu pude tomar decisão e aprendi a ter tempo com Deus todos os dias. Meu discipulador teve que me tomar pela mão, me acordar todo dia, sentar comigo, me ver abrir a Bíblia, sentar na mesa e ter um tempo com Deus. Graças a Deus eu fui expulso de casa, estava morando na REP. Foi a melhor coisa que me aconteceu, foi ser expulso de casa. Talvez o que precisa para começar a REP das irmãs é ter umas expulsões. O irmão, outra vez expulso de casa.
Ah, bom, agora, né? Fazer o quê? Mas é verdade, né? Mas foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Porque foi o que me ajudou a começar a ter tempo silenciado. Compartilhar, sentar em estudos bíblicos. Ajudar as pessoas. Para começar a focar em Deus. Mas agora, o que precisa acontecer com você? Para que você comece a realmente levar Deus a sério. Será que Ele precisa ameaçar a sua salvação? Será que Ele precisa tirar alguém da sua vida? Eu fiquei pensando realmente, falei, nossa Deus, quando meu avô morreu, eu fiquei pensando, por que eu não compartilhei a fé com ele mais amplamente antes? Eu tive que esperar ele ficar com câncer em estágio terminal para compartilhar a fé com ele todos os dias. Será que foi isso que precisou acontecer para que eu levasse a salvação do meu próprio avô a sério? Agora, pensa a mesma coisa. O que precisa acontecer com nossos pais? Nossos irmãos? Colegas da faculdade? Trabalho? O que precisa acontecer com eles para que a gente leve a salvação deles a sério? Mais do que eles. O que precisa acontecer com você para que você leve a salvação a sério? Eu lembro, antes de me tornar um discípulo, eu sempre pensava, não, quando estiver perto de morrer, eu falo, Deus me perdoa meus pecados, aí quando morrer eu venho para o céu. Eu ficava esperando assim, cara, não, eu vou tentar, quando eu ver que eu vou estar morrendo, vou pegar alguém do meu lado, vou começar todos os meus pecados, pedir perdão para Deus, e eu vou estar bem good to go. Direto para o céu. Mas não é assim que Deus funciona. Eu tirar a vontade de Deus como fosse o gênio da lâmpada. Só esfregar ele e tirar. Meu pedido, é o que eu quero. Viver a vida como eu quero a vida inteira, para chegar nos céus depois. Se você não quer passar tempo com Deus agora aqui na terra, por que você passaria com Deus a eternidade dos céus? Você não quer tirar 1 hora da sua manhã para passar tempo com Deus agora aqui na terra? Imagina a eternidade com Deus nos céus. Vai ser um inferno para você. É tão difícil assim ter os tempos de Deus. É tão difícil assim estar com Ele. Fazer a vontade dEle. Como que seria céu para você? Sabe? Eu queria levantar alguém aqui que teve uma mudança drástica. Esse alguém é o Victor. Come on, bro. Sabe, é interessante, quando eu escrevi essa pregação, foi no dia depois do batismo dele. Ele foi batizado no sábado, a gente teve o culto no domingo. E foi incrível, porque naquela hora, naquele dia mesmo, eu dei o exemplo de, nossa, se eu olhasse para o Victor 1 mês atrás, foi o tempo de estudos dele. Eu vou olhar para ele hoje e veria que é uma pessoa completamente diferente. Tinha que ver, tinha um estudo. Mas teve um estudo. A gente teve estudo lá com o Victor. E aí, no meio do estudo, você vê ele assim. Aí vinha tinha uma amiga dele que vinha lá e sentou do lado dele, ficou falando com ele no meio do estudo. Aí ele falando com ela, batendo um bom papo. Aí no meio do estudo a gente lá assim. Ele lá. Aí eu falei, então, assim. Você vê realmente que ele era antes para quem ele é agora, é uma diferença massiva. Mas realmente é isso que ele deveria fazer com a gente. Pela graça de Deus. Não é o esforço dele sozinho, não é nem o esforço das pessoas em volta dele. É o Espírito Santo de Deus nele que faz essa diferença. Da mesma forma para mim e para você. Qual que é a grande diferença que tem no seu coração? Do momento do seu batismo para hoje. O quão diferente você realmente está. Agora, para ficar um pouco mais interessante. Não o quanto diferente você pensa que você está, mas o quão diferente seria os seus exploradores falariam que você está. A pessoa que está na sua vida, ouvindo lá seus pecados, seus problemas, quão diferente será que essa pessoa falaria que você realmente está? As pessoas só voltam, seus amigos do trabalho. Ela fala, realmente, depois desse negócio aí que você falou de batismo, está completamente diferente. Não tem mais gossip, como que é gossip? Não tem mais fofoca. Ou fofoca no trabalho, sai de perto. Na faculdade, ou com conversas impuras, não quer ter nada a ver com isso. Ou será que você é o mesmo buddy, o mesmo amigo da faculdade? A mesma amiga, colega do trabalho? Para que não houve nenhuma mudança. Agora vamos falar sobre isso. Eu comecei a pensar realmente, né, que realmente o que fez ter toda essa mudança na vida dos discípulos, essas foram as batalhas que ele teve que enfrentar para poder se tornar um discípulo.
Agora nós temos guerrilhas que nós enfrentamos que vão nos tornando cada vez mais e mais fortes e mudando cada vez mais. Só eu fiquei pensando, né, quando o povo de Deus estava tão receoso para ir tomar posse da terra que pertencia a eles já, eu realmente acredito que uma das razões era que eles sabiam sobre as outras batalhas que eles teriam que enfrentar sozinhos. As outras batalhas, os reis, as pessoas, tudo isso. Você pensar nas batalhas que eles tiveram antes disso, todas elas foram em grupo. Foram as 12 tribos juntas, numa só frente, lutando para poder dar a terra prometida. Não é verdade? Foram eles juntos. Mas agora o que aconteceu? É você sozinho. Cada tribo ia ter que lutar pela sua própria terra. E eu acredito que como discípulos, adivinha, vai ter lutas, guerras, que você vai ter guerra sozinho. Seu discipulador não vai guerrear por você. Seus irmãos e irmãs do reino não vão lutar por você. Eu, líder da igreja, não vou lutar por você. É você e Deus. Sim. E por isso que dá bem. Lutar até a campanha junto, lutar pelo nosso aniversário de um ano, que vai ser no próximo domingo. Incrível, vamos fazer junto. Mas a luta deu mesmo ser pessoalmente frutífera. E a luta deu mesmo crescer no relacionamento com Deus. Vencer a mentira, vencer o orgulho, vencer o egoísmo. Vencer os pensamentos impuros, julgamentos. Será que essa luta eu também estou disposto a lutar? Vamos lá, vamos pregar. Sabe, até mesmo o nome da tribo significa suplantador. Significa suplantador. Agora, se você não conhece, sabe que em português é muito forte também. Então eu tive que pensar no Google, que significa suplantador também. Então, nossa, qual que eu sei falar o nome dela? Apareceu legal, mas o que significa isso? Suplantador. Então, o significado de suplantador é alguém que cumpre uma missão difícil com rejeição. Então, com muitas adversidades. E foi exatamente o que Dan fez aqui. Eles completaram uma missão muito difícil com muitas adversidades. Eu acredito que esse nome poderia ser dado a cada um de nós. Eu deveria, pelo menos. De passar por cada uma das missões difíceis que são dadas para mim e para você. Aqui como discípulos. Tendo realmente essa adversidade. Mas ainda se completar a missão. Vamos continuar lendo aqui em Josué 19. Vamos ler o versículo 49 e o 51, amém? Amém, irmão. Então, Josué 19, versículo 49 ao 51. Então, aqui são as terras que são dadas a Josué. Olha o que fala. Quando terminaram de dividir a terra em territórios delimitados, os israelitas deram a Josué, filho de Nun, uma herança no meio deles. Como o Senhor tinha ordenado, deram-lhe a cidade que ele havia pedido. Timnat-Será, nos montes de Efraim, onde ele construiu a cidade e se estabeleceu. Foram esses territórios que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Nun, e os chefes dos clãs das tribos de Israel repartiram por sorteio em Siló, na presença do Senhor, a entrada da tenda do encontro. E assim terminaram de dividir a terra. Segundo e último ponto. A herança é para todos os cidadãos do reino de Deus. A herança é para todos os cidadãos do reino de Deus. É para mim e para você, é para todo mundo. Essa herança é nossa. Agora, onde a gente vê essa mesma ideia sendo pregada? Atos capítulo 2. Vamos para lá, rapidinho. Vamos. Atos capítulo 2. Aqui em Atos capítulo 2, vai ler no versículo 36 em diante. Aqui é Pedro pregando ao começo da igreja do primeiro século. Olha que a Bíblia fala no versículo 36. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando viram isso, ficaram aflitos em seu coração. E perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos,
e para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras advertindo, insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Realmente, essa é a nossa herança. É para mim, é para você, é para nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, para cada um deles, para todos a qual o Senhor nosso Deus chamar. Eu sempre pensei que Josué não receberia herança nenhuma. Ele viveria na boa lá com o pessoal, teria uma casinha dele, que ele não teria acesso, talvez, da mesma forma que Moisés também. E dentro desse povo inteiro, ele foi o único que pôde escolher onde sua terra seria. Josué, apesar de enfrentar tantos reis, apesar de colocar sua vida em risco, no final valeu a pena. Porque ele pôde realmente escolher onde ele ficaria com Deus. Agora, se pergunta, você também tem uma herança? Você também tem uma terra que Deus separou para você? Agora, qual que é ela? É muito encorajador, amém? Poder ver o Manias. Porque, quer dizer, qual que é a terra dele? Pode falar isso aí. Mas isso é verdade, né? Então, Deus deu esse talento para ele por uma razão. Porque ele quer que ele conquiste essa terra. Agora adivinha, ele não é o único que tem uma terra por herança. Eu também tenho a minha terra. O Zé tem a terra dele, Tomou, Chacarol, Tânia. Cada um de nós aqui temos a nossa terra, que Deus nos deu por herança. Agora, o que precisamos ir fazer? Vai tomar posse dela. Nós precisamos ir tomar posse dessa terra. Se o Moniano tivesse feito isso, o Santos não estaria aqui hoje. Amém. Na verdade. Eu acredito que da mesma forma para cada um de nós. Se eu não tomar isso, eu tomar posse dessa terra que Deus estabeleceu para mim, cada uma das pessoas que poderiam ser salvas não seriam salvas. Lembro na África do Sul, esse foi uma das maiores decisões que eu aprendi. Eu batizei cerca de 7 pessoas jogando basquete. Imagina, jogando basquete, fazendo algo que eu gosto, que Deus me deu como talento. 7 pessoas. E vieram, depois da outra. Tem vezes que eu não fiz nada, eu estava só usando uma jaqueta de basquete e alguém viria falar comigo sobre basquete. Eu falei, nossa, incrível, estuda a Bíblia. E aí estuda a Bíblia e o Robert foi batizado. Aí o Robert por si só, ele trouxe uma multidão de pessoas. Ele batizou 5 pessoas no Quênia, 2 nos Estados Unidos, e batizou 4 ou 5 pessoas agora na África do Sul. Olha isso! Por conta de uma camiseta, uma jaqueta de basquete. Mas essa foi a terra que Deus me deu como herança. Agora, qual que é a sua terra? Se você tomar posse dela, você não tem noção do que Deus pode fazer através da minha e da sua vida. Vamos voltar lá para José. Vamos lá, irmão. Lá para José. Então lá em José, vai ler o capítulo 20. Vamos. Tá, puxar. Josué capítulo 20. Vamos ler o versículo 1 ao 3, amém? Amém. Bebam água, importante. Então, Josué capítulo 20, versículo 1 ao 3, a Bíblia diz assim. Aqui fala sobre as cidades de refúgio, amém? O versículo 1 ao 3 fala assim: disse o Senhor Josué: diga aos israelitas que designem a cidade de refúgio como lhes ordenei, por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém, sem intenção e acidentalmente, possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. Olha isso, interessante. Isso aqui é um dos conceitos mais incríveis da Bíblia. Eu amo essa escritura, porque fala cidades de refúgio. Se eu pudesse escolher um tema da Bíblia, eu provavelmente escolheria esse. Então, o que é isso? Basicamente, nós vimos Josué 3, que fala basicamente o espaço entre a Arca da Aliança, em que eles iriam passar pelo Rio Jordão, e onde o povo estaria seria de 900 metros. Esse é o mesmo espaço de diâmetro das cidades de refúgio que elas deveriam ter. Todas elas teriam exatamente 900 metros. Isso é muito encorajador pensar. Mas para que elas serviam? Lá era basicamente onde os levitas morariam. Onde seria o templo, a tenda do encontro. Onde estariam lá ensinando a palavra de Deus,
cuidando do templo de Deus, ensinando a palavra dele e ajudando as pessoas a continuar cantando os cânticos, onde estariam os pergaminhos, as escrituras. Cada uma das coisas estariam lá naquele lugar, na cidade de refúgio. Agora, e qual é a ideia dessa cidade de refúgio? Para que ela servia? No versículo 4, aqui, capítulo 20, fala: quando o homicídio involuntário fugir para uma dessas cidades, terá de colocar-se junto à porta da cidade e expor o caso às autoridades daquela cidade. Eles receberão e lhe darão um local para morar entre eles. Então, o que está acontecendo? Então fala que quando você involuntariamente matava alguém, você poderia fugir dessa cidade para que pudesse ser protegido. O incrível é ver onde a cidade se localizava. A Bíblia fala que eles se localizavam onde? No topo de uma montanha. Agora, o que a montanha representa no Antigo Testamento? O reino de Deus. Então o que acontecia quando alguém pecava? Ela fugia e ia até a porta da onde dessa montanha, dessa cidade de refúgio, para o reino de Deus. E ela batia na porta. E o que ela fazia? Ela confessava os seus pecados. E aí a pessoa lá na porta, depois de ouvir os pecados daquela pessoa, podia deixar essa pessoa entrar e viver entre ela. E aí a pessoa que estava correndo atrás dela, o vingador, para matar essa pessoa, não poderia mais matar ela. Agora, sabe o que é incrível? Que o que a pessoa precisava fazer para continuar vivendo lá é continuar servindo no templo de Deus. Olha o que acontecesse se essa pessoa decidisse parar de servir e sair da cidade de refúgio. O vingador poderia matar ela a qualquer momento. Isso não parece com o que a gente tem hoje? Que é o reino de Deus. A gente não saiu fugindo do mundo para entrar no reino de Deus, para ter o refúgio de Deus. Sim. Aqui fala que realmente a pessoa fugia, ela estava desesperada. Desesperada para ser salva, sabia que a vida dela estava em risco. Agora a gente precisa entender que dentro do reino, sim, Deus vai nos proteger. Mas no momento em que eu sair, não é uma pessoa que está atrás de mim, não é um vingador, é realmente Satanás. E ele vai vir atrás de mim porque ele quer me matar. Só que não tem como ficar dentro da cidade de refúgio se eu não decidir trabalhar na cidade de refúgio. Não decidir realmente construir mais o reino de Deus. Ajudar o reino de Deus a crescer e se levantar. Tem condições dentro da cidade de refúgio. Sabe, vamos lá para 1 Pedro, capítulo 5. Vamos, irmão. Para mim, essa cidade de refúgio aqui em Josué é incrível para mim, porque realmente mostra o meu próprio coração. Me ajuda a lembrar que eu preciso estar desesperado para ser salvo. E me ajuda a lembrar que se agora eu estou no reino de Deus, tem algo lá fora que quer me devorar e quer tomar minha vida. Muita gente esquece disso. Esquece que realmente é uma batalha, a gente está em guerra. Que no momento que eu saio dessa porta, no momento que eu escolho deixar o reino de Deus, Satanás está ali na porta esperando você ir. Ele não é como um ser humano que se esquece do que está acontecendo. Ele está esperando uma oportunidade para atacar. Agora aqui em 1 Pedro, a gente vai ler o capítulo 5, amém? 1 Pedro capítulo 5, vamos ler o versículo 7. Diz assim: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, enquanto a gente está dentro da cidade de refúgio, em volta dessa cidade, está Satanás, como um leão, rugindo ao redor dela. Só esperando o momento em que ele vai decidir colocar o pé dele para fora da cidade. O momento em que ele vai decidir deixar de ter o tempo com Deus dele, deixar de confessar os pecados, deixar de construir o reino de Deus. Nesse momento é quando a oportunidade dele surge. E aí eu sou realmente tragado por ele. Sabe? E essa é a importância de estarmos sempre juntos. Porque fora do reino, nós não temos a proteção. Antes do batismo, eu e vocês estavam suscetíveis à destruição. Antes de fazer parte do reino, nós estávamos do lado de fora das portas da cidade de refúgio, implorando por refúgio, por salvação de uma vida de dor e sofrimento, de uma mente culpada. Agora, se lembra o que ele fala?
sobre as pessoas seriam aquelas homicídios involuntários. Ou seja, as pessoas matavam sem querer. Mas pode falar, eu sabia muito bem o que eu estava fazendo, mas infelizmente a gente não entendia a verdadeira consequência do meio do seu pecado. Não sabiam o impacto que isso fazia na cruz. Mas sabe qual é o problema agora? Nós sabemos. Nós sabemos o impacto, sabemos da profundidade desse pecado. Então agora, o homicídio que a gente fez com Jesus Cristo na cruz não é mais involuntário. É a minha própria decisão. E por essa decisão, não tem cidade de refúgio no mundo que possa me proteger. Agora que eu sei realmente o que o meu pecado faz com Jesus Cristo na cruz. Agora que eu sei a consequência realmente do meu pecado. Qual é a desculpa que eu tenho? Pela graça de Deus, Deus é um Deus muito misericordioso. A Bíblia fala, deixa bem claro que a misericórdia dele se renova a cada dia. Sou muito grato por isso, mas o que deveria acontecer comigo é que cada pecado que eu cometesse contra Jesus, sabendo do que eu estou fazendo, deveria ter sido destruído. Se não fosse pela proteção e misericórdia, graça e amor de Deus, nem eu nem você estaremos aqui hoje. Se você pôde hoje acordar de manhã, se ajoelhar e orar a Deus, falar com Ele, é porque Ele teve misericórdia da sua vida. Com certeza. Fala sobre isso, irmão. Sabe, eu amo o Vini, ao líder da nossa igreja lá em São Paulo, no Brasil. Ele tem uma frase dele que é uma frase incrível. Ele fala que tempo não é dinheiro, tempo é a graça de Deus. Quanto mais tempo eu tenho, mais graça eu tenho. Se Deus me deu tempo chamado hoje, é a graça de Deus para mim. Essa é a graça, Ele me deu graça. Amanhã, se a gente tiver mais tempo, adivinha, estou recebendo mais graça de Deus. Mas até quando eu vou receber essa graça? Tempo é realmente a moeda mais cara, porque a gente nunca sabe quanto que a gente ainda tem na balança. Não sabemos quanto ainda tem no banco. A gente está gastando ele, né? Usando ele como a gente quer. A gente não sabe como é que está a nossa conta bancária. Às vezes pode ser que nem alguns dos profetas. Vai estar já negativo. E Deus está só te dando mais graça. Fala, olha, já era para você ter ido faz tempo. Sabe o que é muito incrível? Aprendi sobre o nosso irmão Yosef, que morreu esse ano, hein? Lá em Gana. Era para ele ter morrido muito antes. Ele tinha um problema no coração dele. Não era para ele ter vivido tanto tempo. Era para ele ter morrido antes. Mas pela graça de Deus, Deus permitiu ele viver mais tempo. Foi dando cada vez mais graça, mais graça e mais graça. Até que ele se tornasse um discípulo, não apenas discípulo, se tornasse um líder, um missionário, convertesse vidas. E aí sim poder chegar nos céus. Mas como eu e você estamos usando essa graça hoje? Até onde vai ela? Tudo isso depende de uma decisão. Nem isso. Em Atos 17, a Bíblia refere sobre o nosso passado antes do batismo como o tempo da ignorância. Não como uma desculpa, mas como uma condição para entrar no reino dele e ser protegido. A verdade é que aquele que sabe e aquele que não sabe vão ser julgados da mesma forma, se eu tiver a mesma vida. Por isso a Bíblia fala em Tiago, capítulo 4, versículo 17, aquele sabe que deve fazer e não faz, deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Mas família, em conclusão, vamos lá para Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12. Vamos ler aqui o versículo 12, ao versículo 13. Ao 14. Diz assim: cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros e estudar demais. Deixe exausto o corpo. Agora, que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus, obedeça os mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Na conclusão desse livro, o que Salomão fala? Ele fala, olha, já se ouviu tudo, não tenho mais nada para falar. Em conclusão, tema a Deus. Tema a Deus. E aí no versículo 14 ele fala por quê? Pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. E sem querer, sempre pensando mal, né? Daquele choque. E realmente, se eu estou com um pecado escondido, não se preocupe, mesmo que eu não seja expulso agora, no último dia vai ser expulso. Deus vai ver, Deus vê tudo, Ele sabe tudo, Ele conhece tudo.
Então, eu não estou escondendo o pecado de pessoas, estou querendo esconder de Deus. Essa é a verdade. Mas ele já viu. Mas ele fala até mesmo que tudo que for bom vai ser revelado. E é mal para esperar para realmente isso também ser revelado. Imagina poder realmente receber essa congratulation, essa comendação de Deus. Lá no último dia, tá lá nos céus, você fala, bom trabalho. Por cada uma dessas coisas que você fez. Imagina Deus te elogiar em cada uma das ações que você fez. Nossa, incrível o que você fez quando você compartilhou com aquela pessoa. Eu sei que você estava com medo. Você estava com vergonha, estava cansado. Mas ainda assim você decidiu compartilhar. Fiquei tão orgulhoso de você naquele dia. Imagina poder ouvir isso de Deus. Não apenas as escrituras, mas poder chegar lá nos céus e sentar e ouvir isso. Eu fico pensando, nossa, que loucura! Deus poder falar comigo e poder ver cada uma das coisas, sacrifícios que eu fiz. Ele viu tudo isso. Ele não deixou passar em branco. Isso me ajuda a entender que Deus não está aqui só para julgar, destruir, bater na gente, discipular a gente. Nossa, se você não mudar, você vai para o inferno. Mas ele fala, eu vejo cada um dos sacrifícios que você faz. Porque ele sabe muito bem. Como ele sabe? Ele mandou o filho dele para viver aqui na terra. Ele passou por cá. A Bíblia fala em Hebreus, fala que ele passou por todas as tentações conhecidas pelo homem. Ou seja, ele sofreu tanto quanto eu e você. E ele fala, olha, eu entendo muito bem o que você passou. Eu entendo o quão difícil é. E por isso, muito bom. Estou muito feliz com você. O desafio é bem simples, família. Examine o seu coração. E veja se você se tornou indiferente com o reino, ou até mesmo com o seu próprio pecado. Faça uma lista das coisas que têm impedido de você tomar posse da sua terra. E para Deus será toda a glória. Amém. Amém. Vamos lá, Coral.